Olá pessoal, tudo bem? Mais um Pô de Graça. Nós estamos aqui para poder trazer a presença de Deus na vida das pessoas que realmente precisam. Eu quero chamar a tua atenção para uma coisa muito importante. A graça é um favor não merecido. Lembre disso. Você não precisa fazer nada para receber, porque Jesus já fez tudo para que você tivesse esta graça. Então, antes de nós começarmos aqui com nossa convidada especial, eu pediria a você que, por favor, aí dá o seu joinha, faz a sua inscrição, coloca o sininho, faz tudo aquele negócio que tem que fazer para a gente ter o máximo de audiência possível. Semana passada nós estávamos aqui com Jonas, nosso querido irmão novo convertido, restaurado pelo poder de Deus, e hoje sabe quem está conosco? A Carol, que é a futura esposa amada e querida do Jonas. Carol, tudo bem contigo? Tudo bem, sim, bispo, e o senhor. Eu estou muito, muito motivado. A cada podcast nós temos assim pessoas trazendo testemunhos poderosos. Nós já entrevistamos pessoas aqui que para o mundo jamais seriam transformadas. Mas Deus é Deus que faz, né, Carol? É verdade. Eu sou prova viva disso, bispo. Sinceramente, eu tô vivendo a melhor fase da minha vida. Porque eu nunca imaginei que hoje em dia eu estaria aqui falando sobre a graça de Deus. Logo eu que, desde tão pequena, eu frequentava essa igreja com meu tio, né? Que hoje em dia é evangelista. E eu nunca entendi mesmo o significado de que é você entregar a sua vida para Deus, né? E hoje em dia, depois de que eu passei pela cabana, que foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida, depois de eu ter conhecido meu esposo, claro, se não fosse por ele, não estaria aqui. É. E aí, ele que, pelo incrível que pareça, me incentivou, porque, pra quem não sabe, ele já foi do mundo do crime, né? Então, tipo, quando ele largou tudo e ele decidiu tomar uma decisão por conta do jeito que dava o nosso relacionamento, quando a gente era do mundo, buscar a Deus, entregar a nossa vida pra Deus, foi algo que na hora eu nem acreditei. Eu fiquei muito, sabe, muito impactada. E eu não entendi o porquê. E ele sempre me dizia que foi por causa de um jovem daqui da igreja. O nome dele é Cauã. Ele falou que teve um dia que Deus usou ele para poder abraçar ele e tal. E foi o momento mais lindo, a experiência eu acho que mais tocante assim que ele teve assim de intimidade com Deus. E depois dali, ele me, como é que eu posso dizer, me incentivou a nunca mais querer parar, não olhar para trás. E aí a gente mergulhou de cabeça. E aí teve um encontro na cabana, né, desse ano. E eu fui, e gente, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu já tô ansiosa já pro próximo, bispo, sinceramente. E aí Deus mudou a nossa vida completamente depois daquilo. É claro que depois que a gente voltou, a gente ainda assim passamos por dificuldades, porque tivemos que fazer um sacrifício, porque estávamos passando por uma fase muito difícil na nossa vida, na questão financeira. E aí, cara, foi muito difícil mesmo nas primeiras semanas. Mas a gente se manteve firme e, como eu falei, ele me incentivou a não olhar para trás, a não retroceder. E aí aqui estamos nós. Carol, eu percebo que quando tu fala você fala assim do Jonas João com um carinho, com uma paixão assim imensa. Essa história eu acho que é muito bonita, né? E o pessoal deve estar curioso por que esse cara fez na vida dessa menina para ela estar tão apaixonada assim. Mas a história de vocês não começaram na igreja em si. Você teve um encontro com Jonas assim bem antes, né? E quanto tempo, antes de qualquer coisa, Carol, o pessoal sabia de que nós estamos falando? É porque o Jonas esteve aqui e contou o testemunho dele semana passada. E foi um testemunho assim muito forte, né, para quem viveu numa vida do crime, quem teve uma vida destruída e de repente é restaurado por Jesus, um testemunho forte. E você não podia deixar de aparecer porque ele também disse o quanto ele é apaixonado por você, o quanto você é importante. Aí nós fizemos questão de chamar você aqui para contar essa história de casais que tinham uma vida antes, né, da igreja, uma vida no mundo, uma vida assim que aparentemente para os outros não teria futuro, e vocês conseguiram não só estar junto, como vencer junto. E a Carol tem quantos anos? A Carol tem 17 anos e ela está prestes a casar. Gente, eu tô muito ansiosa por isso, porque é meu sonho, sério, Cara, desde tu criança. tem 17 anos, 17 anos, nova, Carol, nova mesmo, Sim. 17 anos. Mas eu percebo que você já viveu coisas assim,
de gente adulta, né? Pelo jeito. Tem Verdade. 17 anos, mas parece que viveu. O teu relacionamento com o Jonas começou quando? Há quanto tempo vocês têm esse relacionamento? Você conheceu o Jonas aonde? Como que foi essa história? O pessoal deve estar tudo curioso. Como é que foi essa história, Carol? Então, gente, eu conheci ele, pelo incrível que pareça, pela internet. Internet, cara? Pela internet. E, tipo, na hora que a gente se conheceu, assim, no primeiro dia que a gente se encontrou, a gente começou a conversar como se a gente já se conhecesse há muito tempo. E, tipo, conversando só, tipo, como se fosse amigo mesmo. Na verdade, a gente tinha marcado para se encontrar como as pessoas hoje em dia do mundo fazem. E a gente só conversou nesse dia sobre a nossa vida, porque ele tinha passado por um relacionamento muito frustrante. E eu também. Então, a gente estava se recuperando disso, tanto eu quanto ele. E você tinha quantos anos, Carol? Eu tinha, acho que 14 para 15 anos, isso mesmo. 14 para 15 anos, na Sim, internet, já namorando na internet. sim. E, bispo, o que é mais impactante na minha história, de antes de eu conhecer o Jonas, é que esse relacionamento que eu passei foi uma história muito louca. Porque eu vou dar uma resumida aqui. Eu fui morar com um cara Ah, você lá, já teve um relacionamento antes do Jonas. sim, Ah, que foi esse que me deixou muito frustrada, porque eu mergulhei de cabeça, né? Você sabe como é que eu era nova, né? Eu tinha 14 anos, então eu fui como se fosse o amor da minha vida, o homem que mas ia... esse também foi pela internet, não? Esse, eu acho que não foi Não pela foi pela internet internet. não, ele morava por aqui mesmo, a gente já se conhecia, mas enfim. Aí eu fui morar com ele pra muito longe, porque a minha família não aceitava meu relacionamento com ele de jeito nenhum, porque ele era bem mais velho do que eu. E aí eu achava, pô, não tá dando certo com a minha família aqui, a gente precisa morar longe. E aí ele tinha uma casa lá em Guaba Grande. Bicho, eu não sei se você Longe, já ouviu falar longe, nesse Guaba lugar. Grande, claro. Muito longe. E quando eu fui pra lá com ele, eu não sabia nem andar de ônibus daqui pra Taquara. É E uma eu menina, né, Carol? Uma criança, praticamente. Sim, e quando eu fui, gente, eu passei, acho que um dos piores momentos da minha vida. Ele, enfim, ele me esculachava muito, me maltratava muito lá, muito por eu estar longe da minha família. E eu chorava muito. Lá tinha uma casa que era uma laje, e aí eu subia pra cima da laje todo dia, eu orava, cantava a música da Bruna Carla, que eu sempre gostei. Jesus. Você foi à procura de um paraíso e encontrou o inferno. Isso aí, desse jeito, bicho. Terrível. Aí eu chorava muito e tal, e minha família me ligando, pedindo pra mim voltar, querendo saber onde que eu tava, querendo me buscar. E eu ficava, gente, eu não sei onde que eu tô, eu não sei como eu vim pra cá. Tipo, eu só vim. E nesse dia, bispo, que eu fui, eu senti que Deus realmente não queria que eu tomasse aquela atitude, porque foi muito difícil nós ter chegado lá. Foi difícil num ponto que nós teve que dormir na rodoviária, Que que isso. acabou o ônibus. E mesmo assim eu persistindo, não, eu vou, que vai dar certo. E quando chegou lá, como o senhor falou, foi um inferno. Porque praticamente você fugiu de casa, né, Carol? Você Isso aí. fugiu para ficar como mais velho. Vou ver E, minha vida. isso Você, aí, com 14 com anos. 14 anos, vou sair de casa, vou viver contigo, você é o amor da minha. Encontrei o príncipe. Isso E aí. não era príncipe nada, era um Era o sapo. sapo. Que é isso, Carol? Aí, então, e eu literalmente fugi mesmo, porque eu levei só a minha roupa do corpo, literalmente, eu não levei nada, documento, minha peça de roupa, nada. Só minha roupa do corpo. E aí eu fui, eu sofria muito lá. Quando a gente chegou lá, tinham roubado a casa dele toda. Até os fios da casa tinham roubado. A gente ficou lá no escuro, com fome. E ele me esculachando, e eu muito nova, sofrendo muito. Até que um dia, quando chegou o final do ano, eu pedi muito pra ele poder deixar eu vir pra ver minha família. E aí ele deixou. Ele falou, eu vou ir também, porque eu vou ver minha família, porque ele também tinha família aqui. E aí quando ele veio, não, na verdade, quando eu fui vir, ele falou, olha só, não vai dar pra ir nós dois juntos, você vai ter que ir sozinha. Só que eu não sabia vir sozinha, bispo. Então acho que foi a partir dali que a graça de Deus já se manifestou na minha vida, porque realmente eu posso dizer que foi Deus mesmo naquele dia, porque aquele dia eu só sabia chorar. Só chorar, porque eu não sabia. Ele só me deu o dinheiro e falou, vai. E o negócio tinha que pegar ônibus, barco, outro ônibus e a van. E atravessar a ponte Rio-Niterói. Meu Deus, como que eu vou fazer isso? Aí tá, enfim, consegui chegar, minha família chorou, agradeceu muito a Deus por eu ter voltado bem, com saúde, graças a Deus. E aí não demorou muito, passou o quê? Acho que um mês, eu conheci o Jonas, pela internet. Não, É, só me explica aqui para me entender.
você estava lá em Guarda Grande, Sim. chegou o final de ano, é como se você ganhasse um indulto natalino. É uma liberdade provisória. Vai lá ver sua família e depois volta para a prisão. Isso aí. E você veio e voltou? Não voltei. Brincadeira, não. Você ficou feliz demais, fala a verdade. Você, Muito cara, feliz, sair você da tem prisão, noção. não vou voltar, pô. Mas ele achava que tu ia voltar? Acho que ele achava que tu ia voltar? Ele achava, porque ele chegou aí atrás de mim ainda assim, quando eu tava conhecendo o Jonas. Ele tentou, mas aí percebeu que não era mais aquilo que tu queria. Isso Você aí. deu um... Isso aí. Aí, tipo, até o Jonas, assim, entrou um pouco no meio, porque a gente já tava se conhecendo, a gente já tava se vendo bastante. E ele viu que realmente foi um relacionamento muito abusivo. E aí ele falou, ó, olha só, deixa ela, não quer mais nada com você e tal. E na época também ele era envolvido, então o cara, né, já ficou, né? Ficou intimidado. O Jonas chegou, não, pera aí, quem manda aqui no pedaço sou eu. Isso A aí. menina agora é minha, mete o pé. Isso aí, desse Entendeu? jeito. Aí, enfim, ele se aquietou, me esqueceu. Aí, infelizmente, também ele foi preso por roubo. Aí ele sumiu da minha vida, graças ao meu bom Deus. Não que eu Mas esteja ele, feliz por ele ter sido preso, É. mas sim por ele ter, né? mas ele é envolvido também, não? Não. Depois não que era ele acabou virando a cabeça, acabou se metendo. não. Isso aí. E foi um livro. Você entendeu que ali a mão de Deus já estava sobre você, né? Sim. Mesmo você não estando na igreja, mas você entendeu, peraí, só pode ser Deus. Só pode. É. Só pode, porque foi algo muito surreal mesmo. Eu nem acreditava que eu conseguiria voltar pra cá. E hoje em dia, como eu falei, aqui estou eu, né? Pela graça de Deus. E aí eu conheci o Jonas, a gente foi se conhecendo e tal. Aí meu aniversário é logo no começo do ano, em janeiro. Mas só que é no finalzinho de janeiro. Aí ele, passa teu aniversário comigo e tal. Eu falei, eu não, nem te conheço, eu vou curtir. Fui de novo viajar lá pra Baixada. Fui pra Baixada, curti meu aniversário com as minhas amigas e tal. Aí ele ficou um pouco triste, porque ele queria curtir isso com ele. Quando eu voltei, aí ele, tomou uma decisão. E perguntou se queria namorar com ele. O Jonas. Sim. Tá. Aí eu aceitei, né? Porque eu já tinha conhecido ele e tal, a gente tinha conversado bastante. E aí eu pensei, cara, eu acho que vai dar super certo, porque ele passou pela mesma coisa que eu, então eu tenho certeza que ele não quer passar mais e eu também não, entendeu? A gente quer algo melhor pra nossa vida. Então, em nome de Jesus, vai dar certo. E investi, fui, mergulhei. Porque eu sempre fui muito assim, bispo. Eu acho que isso que me fez passar por isso tudo que eu passei. Você foi muito de entendeu? decisão. Bateu Isso na aí. cabeça, deu na telha, tu vai, vambora, Vou acabou. mesmo, de cabeça e... Deu o que Isso dá, aí. o que dá, eu tô dentro. E as consequências depois a gente vê, entendeu? Poxa. Eu sempre... E olha, muito nova, bicho. 14 anos. Com eu 14 tomando- tá uma criança tomando atitude de adulta, de mulher. Não, quem manda sou eu, a minha vida é minha. Sim. Aí, enfim, aí eu conheci ele e tal, a gente começou a se conhecer. Só que ele, por ele ser envolvido, ele, graças a Deus, isso, eu acho que ele nunca deixou de ser quem ele era, sabe, bispo? E isso incomodava muito os garotos que trabalhavam com ele lá no negócio. Quando tu conheceu, ele já era envolvido. Isso mesmo. Aí, então, por isso, os garotos que eram envolvidos lá junto com ele, eles não aceitavam muito isso de, tipo, ele ser fiel a mim. Ele era tirado pra chacota. Porque eu era muito novinha, sabe? Aí ele ficava, caraca, que isso, cara? Menina novinha, tu vai ficar nessa daí, que não sei o quê. Daqui a pouco ela vai te largar, vai arrumar outro. E tu vai ficar nessa daí se pregando por causa de mulher e tal. E ele ficava, não, eu respeito ela, tá maluca? Ela me respeita e tal e tal. E aí isso acabou, querendo ou não, indo de pouquinho em pouquinho, influenciando ele, influenciando. E aí ele já tava começando a pensar o contrário. E aí ele começou a errar comigo. E aí a gente começou a ter muita briga no nosso relacionamento. E a gente decidiu se separar. Aí eu fui e voltei a morar com a minha avó. Porque eu sempre morei com ela, Não, na verdade. Me explica uma coisa. Você saiu de um relacionamento problemático, né? Que não deu certo. Você com 14 foi morar com alguém, voltou, conheceu o Jonas. E foi logo morar com ele ou você ficou namorando, você na sua avó, namorando com ele, ou você foi logo morar com ele? Eu fui morar com ele. Mas era assim, você... Eu tô falando que eu era assim, bicho. Que é isso? Eu gostei de você, vou morar contigo e tal, e vai pra casa do camarada, vamos lá, agora eu sou tua esposa, você é meu esposo. Eu era muito doida. E você era fiel dele, era assim que o pessoal chama, tu é fiel. Só que os camaradas começaram a
pressionar ele e dizer assim, pô, tu vai ser fiel, vai ficar uma mulher só. Chegava Porque um ele era ponto- homem de uma mulher só, o Jonas era um homem de mulher só, Isso uma aí. mulher só. Chegava a um ponto de, tipo, ele estar lá fazendo o negócio dele lá, né? E os caras tirar foto dele, postar na internet, ou então às vezes mandar pras meninas na internet falando que as meninas queriam ficar com ele, sem ele nem saber quem era a menina. Porque eles ficavam literalmente indignados porque o Jonas era fiel. Um homem de uma mulher só na banda. Ô, meu irmão, tu é bandido, rapaz. É isso Como é aí. que tu pode ser o homem de uma mulher? Que tá defamando a gente? Porque o cara tem que ser mulherengo, né? Tem que, para ser envolvido nesse bagulho, pra eles tem que ser mulherão. Aí os caras conseguiram mudar o Jonas. Tu entendeu que foi a influência dos amigos que ele começou a agir diferente contigo. Sim. Porque ele já tava se sentindo, eu acho que menos homem por isso. Ah, mas eu posso Entendeu? fazer uma pergunta a você? Não vai ficar ofendida não, né? Não, A Carol era meio pipa voada, mas era fiel. era. Então Eu acho que por isso que, querendo ou não, como eu te falei, ele sempre foi fiel, mas querendo ou não, a tua decepção foi porque tu contava que achou um homem fiel e de repente ele mudou. ele mudou. Jonas Ele mudou. Ele mudou, Aí começou as brigas. sim. E, tipo, o que mais deixava ele frustrado era quando eu falava que eu ia embora, né? Porque ele nunca queria deixar eu ir embora e tal. Porque ele sabia que realmente eu era fiel a ele, então não tinha necessidade de ele estar fazendo aquilo. Ele só fazia aquilo dali mesmo pra poder ficar bem com os amigos dele, na rodinha dos amigos dele. E aí, então, eu me separei dele. Falei, não dá mais, não dá certo. Aí também já comecei a postar que eu tava solteira na minha rede social, que eu não queria mais. Tudo é rede social. Tudo é rede social hoje em dia, bicho. Pra nós jovens, tudo é rede social. Tu quer saber da vida da pessoa, tu vai na rede social. Tá lá, tudo lá. Tudo Tô lá. solteira. Aí a neguinho já, opa. Aí o cara que acha que a mulher falou isso, deve dizer, como é que tá solteira? Tá comigo ainda. Mas tem essa braba que o cara coloca, ó, não tá comigo, mas não vai ficar com ninguém. Isso aconteceu contigo, não? Não, até Não. Com o Jonas não foi assim. Você Não, mas acabou, ele ficou. acabou. Não, mas ele ficou ainda atrás de mim, claro, querendo conversar e tal. Mas aí até que ele parou de ir atrás de mim. E foi quando ele resolveu pedir ajuda pra quem realmente entende, né, do assunto. Isso durou quanto tempo, Carol? Não muito tempo, não. Tipo, durante um mês a gente ficou nessa brigalhada toda, ele vindo atrás de mim e realmente, bispo, era uma brigalhada, porque todo dia. Todo gente- dia brigava. Todo dia. Então, olha só, você com 14 teve a primeira experiência que não foi legal, volta com 14 ainda, Com 14 pra 15. com 14 para 15. Isso. E o Jonas foi de 14 para 15 também, foi nesse interim também, tudo muito rápido. Muito rápido. Aí, hoje você está com 17. Então, quer dizer, você ficou quanto tempo bem com o Jonas? Quanto tempo antes dos amigos colocar na cabeça dele que ele tinha Eu acho que meses. meses? Meses. Aí começou. Uns 3 meses, assim, no máximo. Uns 3 meses bem, aí o Jonas começou a pisar na bola, você viu que também não era aquilo, aprontou também para poder dar o troco, porque a mulher costuma fazer isso, vou dar o troco. Você era de dar troco também, não? Não, graças Não, a Deus. dá troco não, você não dei troco, não. Como eu te falei, eu só comecei a apostar que eu tava sozinha também. Aí tá já ficou ligado? preocupado. Opa, peraí, não, tu não vai ficar sozinha, não. Não, sozinha não. Aí ele correu atrás de você de novo. Isso E aí. aí, mas aí vocês voltam mas continua a briga, não? Não, então, a gente não voltou. O que fez a gente voltar, eu acho que foi isso mesmo, essa decisão que ele tomou de a gente colocar Deus no nosso ele ficou te relacionamento. perseguindo, mas não voltou. Isso aí, Então você, com 16, estava sem ele. isso aí. Tava naquela coisa, né? Conversando, nada sério, mas ele paquerando, tentando ali. Isso aí. Aí foi quando a gente resolveu colocar Deus na nossa vida. E de pouquinho em pouquinho a gente foi indo caminhando, indo nos cultos e tal. Aí sempre eles anunciando a questão da cabana, que já estava chegando perto do final do ano, né? Quando a gente começou a caminhar, anunciando a cabana. E eu quero ir, mas eu não tenho dinheiro para ir. Não tenho mesmo. Ele, Jonas também saiu dessa vida. Não tem mais um trabalho, não tem dinheiro. O que a gente vai fazer? E aí, o que a gente fez? A gente arrumou o dinheiro do auxílio, que ele pegava, o auxílio emergencial, que ele pegava. E aí, como ele tinha pegado um empréstimo, só tava pegando, 400 e pouquinho do dinheiro, porque ele tava pagando empréstimo. Aí eu falei, não vai dar, porque a cabana, ela era quanto mesmo, mais ou menos, o preço? Quanto que era a cabana, gente? Pelo amor de Deus. A cabana na época era 360. 360, então. E a gente só tinha 450 e pouquinho. Falei, cara, não vai dar pra gente ir, não tem como. Ou então tu vai, porque tu tá precisando, porque na minha mente ele precisava mais do que eu, porque ele que era envolvido, né?
Aí eu falei, tu vai e depois eu vou. Você não era envolvida com nada, não, né? Não, pra mim eu era uma pessoa normal como todo mundo. Mas ele precisava mais do que eu. Mas você chegou a usar droga, não? Sim. Sério? Você não era envolvida, Depois que eu me envolvi com ele, eu passei a usar bastante droga. Mas antes não? Foi só depois que conheceu ele? Não, ou tipo, já usava? antes eu já tinha experimentado, mas eu não era de usar. Não usava todo dia porque não estava envolvida tanto, mas como ele estava envolvido, você acabou ficando muito próximo ali do movimento, acabou usando com mais facilidade, né? Isso aí, porque aí a gente não precisava nem comprar. Você estava com 15 para 16, né? Novinha ainda, já vivendo uma vida... que é até difícil de acreditar, né? É muito nova. Mas acontece muito na favela hoje em dia. Hoje os jovens estão, a maioria, assim, desse jeito, assim, né? Mas aí o Jonas começou a buscar em Deus uma solução para o problema, primeiro do que você. É, verdade. E aí ele resolveu tomar uma atitude, ele começou a colocar na minha cabeça pedindo pra gente ir, falando, não vai. E nessa época a gente tava sem nada dentro de casa. Eu falei, já não tem como. A gente vai ir pra cabana e quando a gente voltar, o que vai acontecer? A gente vai morrer de fome? Ele, não, a gente não pode fazer isso, não tem como. E ele, vamos, amor, vai valer a pena. Se não valer a pena, eu te prometo, eu nunca mais vou atrás de você. Que é isso? Ele foi pro tudo ou nada, o Jonas foi pro tudo ou nada. Isso aí. Ele, nunca mais eu vou atrás de você, eu vou deixar você viver a sua vida, eu vou viver a minha. Se eu for de voltar pra vida do crime, eu vou voltar. Mas, por favor, vamos tentar a última vez. Eu falei, tá bom, então vamos lá. E aí fomos. No primeiro dia, eu tava meio assim, ai, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aqui, a maioria das pessoas que estão aqui são crentes. Ai, eu vou ficar só na minha, eu não vou conversar com ninguém. Eu tô vendo que isso não vai dar certo, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Mas aí, cara, na cabana foi uma transformação tão grande na minha vida. A cada dia eu ia dormir pensando, caramba, Deus é muito bom. Caramba, eu sou tão pequenininha, caramba, eu não mereço. Caramba, eu cheguei pensando, o que eu tô fazendo aqui? Agora eu penso... que por causa de que eu decidi tomar essa atitude antes. E aí foi quando a gente voltou da cabana, a gente continuou passando por uma fase difícil. E uma vez, agora há pouco tempo, eu escutei do pastor Felipe Nunes, ele falando que o Jonas, ele, como é que eu posso dizer? Ele, querendo ou não, ele é muito, às vezes um pouco, em algumas questões, ele acha que, tipo, Deus tem que responder ele da forma que ele quer. Imediatista, ele quer logo, daquela maneira. Deus aí, é ele assim. fala, não, se eu tô fazendo certo, tem que ser então assim. Tem que vir uma resposta. Isso aí. Aí ele, né, falou assim, amor, e agora? A gente voltou da cabana, passamos por aquilo tudo, foi tudo muito bom, muito maravilhoso, mas e agora, como que vai ser? Porque a gente só vai pegar dinheiro no mês que vem, no final do mês que vem. Como é que vai ser durante todo esse mês? O que vai acontecer? Falei, Jonas, eu não sei. Foi como você falou, a gente investiu em tudo nada, agora vamos ver que Deus vai prover. Que isso. E aí, continuando indo pro escuto, e aí o pessoal da igreja foi se aproximando da gente, pegou o nosso contato, perguntou como a gente tava. Bispo, Deus é tão bom que o irmão da igreja nos abençoou até com o celular, porque nem isso a gente tinha. A gente realmente estava zerado, estava numa fase terrível da nossa vida. E aí o irmão nos abençoou, deu o celular pra gente, pegou o nosso contato. E aí o pessoal sempre perguntando se a gente precisava de ajuda, tava precisando de alguma coisa. Aí na época, o pastor Theo até tinha uma cesta básica pra dar pra uma senhora. Ele falou que ia dividir com a gente. E, bispo, às vezes me dá até um pouco de vontade de chorar quando eu falo nisso, porque nossos olhos brilhou, porque a gente recebeu a metade de uma cesta básica. Foi... E eu pensei, incrível. Caramba, foi Deus, cara, Deus é muito maravilhoso, que isso? E ele chegava em casa, botando as coisas dentro do armário, e a gente começava a chorar, que isso, amor? Deus proveu mesmo, Deus proveu. E a gente ficava todo bobo, sabe? Todo maravilhado. E aí depois Deus enviou o varão, ele foi, no final do culto, foi num mercadinho que tem ali na frente, comprou umas coisinhas pra gente que a gente tava precisando. Meu Deus. E aí, de pouquinho em pouquinho, Deus foi provendo. Ele começou a trabalhar num trabalho que ele trabalhava com o cunhado dele. E aí foi... Aí ele começou a trabalhar com o cunhado dele, né? No caso, gente, pode cortar essa parte, tá bom? Com o cunhado dele. E aí foi indo, foi fluindo, tudo direitinho. Cara, eu fui ficando cada dia mais maravilhada, me entregando mais e mais e mais e querendo mais de Deus. E eu falando, caramba... Cara, quando a gente tem Deus realmente, tudo a gente pode. Como é que, às vezes, o ser humano consegue
sei lá, querer conquistar alguma coisa sem ter Deus na vida, né, bispo? Eu fico pensando, hoje em dia eu olho pros jovens da minha idade, porque eu trabalho hoje em dia numa loja de roupa, graças ao meu bom Deus. E eu fico olhando as meninas assim da minha idade, eu fico, gente, caramba, só de pensar que um dia eu também já tive com os olhos vendados igual a elas, pensando que esse mundo tem alguma coisa para oferecer, sabe, de bom, que com esse mundo você pode crescer, você pode ser alguém, que hoje em dia o que mais importa é, principalmente, é você ser alguém na internet. Isso hoje em dia, principalmente para as mulheres, importa muito você ser famosa na internet. E eu acho que isso também, eu e o Jonas brigava muito, porque eu era muito assim também, de internet. Queria uma oportunidade, um dia eu vou brilhar. Um dia minha nome de estrela Jesus, brilha, o quê? você é famosa e tal. Postando, um dormia, sonho, acordava um sonho. postando stories. E É, eu, não, um dia vai dar bom, um dia eu vou um ver dia lá vai... milhares de visualização, eu vou fazer acontecer. Hoje em dia, bicho, calma. vou te falar, isso já deu tanta briga que hoje em dia eu nem ligo pra ter internet. Brigava, né? Porque tu acaba se expondo muito, né? Mas, assim, desculpa voltar um pouquinho. Essa parte da sexta que chegou a emocionar a mim também, né? Vocês receberam a metade de uma... Vocês tinham ido por tudo ou nada. Por tudo ou nada. Não tem, o pouquinho que a gente vai investir no encontro. A gente vai pra cabana, a gente vai tentar a sorte. E Jonas definido, ou vai dessa vez e vamos mudar a nossa história. A gente não vai brigar mais, vai retomar nossa vida. E foi com essas palavras que ele Essa falou, palavra. a gente não vai brigar mais, a gente vai ficar bem, agora nosso relacionamento vai dar certo, nossos planos vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aí voltou da cabana, sem nada, zerado. Nada. Mas Deus foi provendo no dia a dia, foi provendo. Vocês ficaram metade de uma cesta, gente, isso é incrível. Incrível. Metade de uma cesta foi tirando Jesus, não tinha nada. Uhum. Para muita gente, uma cesta inteira é pouquinho. Mas para quem não tem nada, metade de uma cesta é muita coisa. Muita coisa, muita coisa. Né? E eu ainda fiquei meio assim, sabe? Porque eu falei, caramba, cara, poxa, querendo ou não, a gente tá tirando da boca dos outros. Tirando de... Poxa, tinha uma senhora... Entendeu? Aí eu pensando, aí no dia, eu lembro até hoje, o pastor Theo, ele ainda perguntou pra gente assim, vocês querem sal? Eu falei, não, pastor, não precisa não. Onde que na casa de pobre falta sal, na casa de pobre falta tudo, menos fubá e sal. Eu falando pra ele. Mas tinha sal na tua casa? Não. Não tinha. Na casa de Bicho, pobre. quando eu cheguei em casa, então tu tava abaixo da pobreza, porque poxa, não tinha nem sal, Carol. Sinceramente, aí foi... Aí tá, quando eu cheguei em casa, quando eu olhei o armário, eu, Jonas, não tem sal. Ele, que isso, não acredito. Não tem sal. Eu falei assim, ele, pô, nós ainda brincou com o pastor falando aquilo lá e não tem sal. Eu falei, mas tá bom, tá na benção. Senão, se fosse da gente ter sal, a gente ia ter, tá bom. Vamos deixar pra amanhã a gente fazer alguma coisa pra gente comer. Aí ele, não, calma aí. Aí foi ali na vizinha, arrumou um pouquinho de sal, a gente foi comer. Aí no outro dia seguinte veio o varão e abençoou a gente, comprou os negócios pra gente comer. Dessa vez você aceitou o sal. Com certeza, dessa vez eu falei, varão, a gente tá precisando. O do sal, o sal tem que vir, não tem isso não, nada disso, nada de falar que não tem, por favor. Pô, muito legal. Aí, isso tudo aconteceu. E agora, Carol? E agora, depois desse tempo aí, isso faz quanto tempo que vocês estão na igreja, você, Joana? Eu acho, se eu não me engano, faz uns 5 meses. Uns 5 meses já. E pararam com tudo. Jonas sai do movimento, sai dessa vida errada, para de usar droga. Você também parou. Como é que foi isso? Assim, da água pro vinho, foi no tudo ou nada mesmo? Então, até foi, bispo, mas eu fui até um pouco fraca em relação a essa droga, porque eu usava demais. Então, foi difícil pra mim, tipo, simplesmente voltar da cabana, de 5 dias de cabana e parar. Porque na cabana era fácil, porque você só convivia com crente, falando de Deus, recebendo de Deus. Mas depois, quando você volta pro mundo, hoje em dia, como a gente tava falando, tudo quanto é jovem usa droga. Então, quando eu via, me batia o desejo, minha boca, bicho, me enchia d'água, era uma coisa surreal. Eu falava, não vou conseguir, eu não vou conseguir ficar sem. E aí, teve um dia que o Jonas foi trabalhar, e quando ele voltou, eu tava muito louca. Que isso, imagina ele voltando. Não, ele deixou uma Carol transformada em casa. Isso aí. Aí quando ele volta, não, voltou aquela Carol velha. Não. E aí ele, tipo, ficou muito triste, muito decepcionado comigo. Não acredito, que isso, porque tu fez isso, cara. Tá dando tudo certo, Deus tá provendo e tal. Eu, Jonas, desculpa, mas eu não consigo. Chorei, falando, eu não vou conseguir. Ele, tu vai sim, não sei o que. Aí tivemos uma conversa muito séria.
Aí depois disso, eu acho que eu fiquei tão impactada com a tristeza que eu vi no olhar dele naquele dia. Então, na verdade, você foi salva pelo amor, né? Isso aí. Fantástico isso. Eu fiquei tão impactada com a tristeza no olhar dele que eu falei, não, já chega, ele tem razão. Se a gente falou que a gente não vai olhar pra trás, a gente não vai mais olhar pra trás. Não tem como eu me converter. E tipo, eu cheguei a me batizar na cabana. Então eu falei, cara, o batismo é muito sério. Se eu fiz isso é porque realmente eu quero um compromisso com Deus. Então eu não vou continuar nesse meu termo em cima do muro. Carol Eu sempre vou... foi decidida, não é agora que Isso vai... aí, foi assim mesmo que passou pela minha cabeça. Falei, não é agora que eu vou ficar em cima do muro. Se eu tô, então eu vou mesmo e vamos ver no que vai dar. E agora que estamos nós. Como eu te falei, sempre foi meu sonho casar e agora a gente tá prestes a casar. Vai fazer tudo certinho. Isso aí, já estamos pra dar Vestido de entrada no noiva, papel. tudo certinho. Olha, Vai ser sonho de princesa, de sonho. verdade. Mas agora tem um príncipe de verdade, né? De verdade, agora não é sapo. Agora não é sapo, não é sapo. Então, assim, essa história é muito, muito impactante, cara. Eu acho que para uma jovem de 17 anos, o João tem quantos anos? O Jonas, ele tem 24. 24, um jovem de 24, garoto ainda, com uma história de sofrimento, né, mas também de muito encontro, de muita paixão. Eu acho que vocês são muito apaixonados. Que o amor de vocês que fez superar isso, né? Verdade. Pra tu ver, o amor dele por você fez ele por tudo ou nada, buscar a solução naquele que podia ajudar. E pelo jeito ele achou, né? Ele achou tanto para você como para ele. E quando tu deu a recaída, o lindo foi que ele ficou decepcionado, mas também não desistiu de você. É, isso aí. Né? Isso Te deu foi uma muito força. lindo, verdade. E eles já fraquejou nesses 5 meses? Tu já sentiu ele meio abatido? Você teve que ajudar? Ou ele está sempre forte? Você que vem. Como funciona isso? Um ajuda o outro? Um ajuda o outro. Às vezes ele até fica assim, sabe, meio abatido, meio assim, fraquinho na fé, mas é sempre justo nos dias que tem culto na igreja. Aí vem Deus, sabe, dá um sacode nele. Sacode nele e fica embora, mané. Caraca, parece que o culto foi todo pra mim, que isso? Ele fica assim, ele fica maravilhado. Aí ele dá glória, ele dá aleluia, ele pula, ele canta mesmo. Acabou, show, sou o site estrela, vai embora. É e isso tal, aí, quando tu vai acabou. ver já é outro Jonas, nem parece Outro que ele Jonas. tava, entendeu? E o que eu acho mais lindo nele, bispo, é porque ele não quer de jeito nenhum, desde a primeira vez que a gente se conheceu, desistir dos nossos sonhos. Legal. Então, uma coisa que eu falo sempre pra ele é que os sonhos dele, aliás, os nossos sonhos, é os sonhos de Deus, porque é algo que realmente, independente de toda essa tempestade que a gente passou no nosso relacionamento, essa transformação, nossos sonhos ainda são o mesmo, que é de casar, de fazer a nossa casa, de ter a nossa família, porque eu não sei se ele falou aqui, a gente ainda mora num barraco e é muito difícil, gente, é muito difícil, eu vou falar pra vocês, é muito difícil porque quando chove, molha tudo. Aí você E eu fico muito frustrada. choveu, barraco não segura. Gente, olha, chega um ponto em que quando eu tô aqui na igreja e eu ouço o barulho da chuva, eu penso, caramba, como que vai ficar a minha casa? Como que eu vou chegar em casa? Aí eu penso, tá bom, tá tudo bem. Eu creio que isso é testemunho para me contar. E independente de tudo, de eu morar em barraco, ainda assim, a gente abriu uma NE lá em casa, que pra quem não sabe, é um núcleo de evangelismo. E aí a gente tá fazendo toda terça-feira lá, né? Com os irmãos da igreja e tal. E às vezes eu até fico com um pouco de vergonha, sabe? Dos pessoal da igreja chegar lá na minha casa e ver como que ela é. Mas aí o Jonas, como sempre, gente, esse cara é muito maravilhoso. Só pode ter sido Deus que colocou ele na minha vida mesmo. Como sempre, ele vem e fala, amor, não fica com vergonha não, porque todo mundo, essas pessoas que têm passado pela nossa casa, pela nossa vida, que têm conhecido a nossa realidade, elas vão ser nossas testemunhas do que Deus vai fazer na nossa vida. Eu não tenho dúvida. E aí eu fico, amor, você tem razão, mas mesmo assim eu ainda fico com aquilo, sabe? Eu fico, gente, não repara não, tá? Gente, não liga não, tá bom? E o pessoal nem liga, sabe? Mas eu tenho isso em mim. E sempre quando termina eu olho assim, eu penso, Senhor, eu não aceito continuar com a minha casa assim, porque
O senhor sabe que desde muito novinha, principalmente por isso que eu sempre fui muito pipa voada, porque eu sempre quis ter a minha casa, sabe? Eu sempre quis ter o meu cantinho, então por isso que eu era assim, eu me envolvia no relacionamento, ia morar com o Ia de cara e cabeça pronto. porque você quer ter um lugar seu, um reservado seu. Isso aí. E eu falava assim, ó, não é assim que eu te pedi, não é assim que eu sempre sonhei, então, por favor, eu sei, eu creio que eu mereço mais e eu tô constantemente buscando por mais e graças a Deus o que tem sempre sido uma luta pra gente, desde que a gente conseguiu esse barraco lá, que é lá no Oiteiro, aliás, a gente nunca tinha conseguido comprar nada pra começar nossa obra, nem mesmo um ferrozinho pra levantar as sapatas da casa. E agora, graças a Deus, de pouquinho em pouquinho, a gente tá começando a comprar o material da casa. E a cada notinha que a gente pega, porque a gente compra e deixa o material lá na loja de construção e traz só a notinha. E a cada notinha que a gente pega, eu fico maravilhada de pensar que eu, com 17 anos, tô conseguindo conquistar tudo que eu sempre sonhei tão nova. Tão nova. E isso dá um orgulho pra minha mãe. Tão grande, gente, tão grande que você não tem noção, porque a minha mãe, ela quando eu tinha minha idade, ela também era assim. Ela também era muito pipa voada, ela morava num lugar, depois morava no outro, então ela vê que hoje em dia, querendo ou não, eu tô fazendo a diferença. Você está lutando para atingir os seus objetivos, né? Isso aí. Ela sente muito orgulho de mim e até mesmo meu pai. E ela sempre me falava assim, filha, me vê como espelho. Olha como é que é a vida da sua mãe. Você acha que eu queria estar morando aqui? Você acha que eu queria estar vivendo assim? Não, mas não me vê como espelho bom, não. Me vê como espelho ruim pra você nunca, nunca ser igual a mim. E hoje em dia, pela graça de Deus, eu posso falar a mesma coisa pra ela e dizer que ela pode me ver como espelho e para ela ser igual a mim, fazer como eu fiz, tomar uma atitude. Como a gente sempre foi muito parecido em questão disso, de mergulhar de cabeça, de ser bem decidida, eu falei, mãe, faz igual eu, toma uma atitude, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Mas tem sido uma luta constante, mas eu creio que... Carol, a sua certeza me deixa assim impactado. E então vocês hoje estão tentando construir a sua casinha, o teu sonho é casar direitinho, né, dar entrada no papel para ser a esposa do Jonas, o Jonas ser o seu esposo, você ter o seu cantinho, né, e cada notinha que tu consegue ir lá pagar no material de construção, você fica feliz demais, né? Muito feliz. Muito. Mas só que você falou uma coisa que me deixou muito impactante, que a metade de uma cesta fez diferença para você, metade de uma cesta básica fez diferença para você, e você morando num barraco. Sim. Então você, quando abriu a cesta, desculpa perguntar, no barraco tem o quê? Geladeira, fogão, cama. Isso aí. Entendeu? Um armário de cozinha. Quantos cômodos é o barraco? Graças a Deus, meu barraco é grande, é um barraco de um terreno grande. Então tem lá um quarto, sala, banheiro, cozinha, banheiro. Não, assim. É uma sala e uma cozinha junto, um banheiro e um quarto. Sala, tipo uma kitnet. O barraco é como se fosse uma kitnet, Isso mas de aí. madeira. Isso aí. Uma kitnet de madeira, né? Isso aí. Tudo arrumadinho. Porque você sonha em ter tua casa. Então o barraco é um protótipo daquilo que você sonha no futuro. É só um embrião, né? Isso. Agora, desculpa, nós estamos no podcast. Aqui é Portigraça. Você me deixou muito emocionado. O teu sonho era ser a menina da internet e acabou fazendo algumas escolhas erradas e a circunstância foi te levando para fugir talvez de uma realidade, não sei como é a tua realidade antes, né, do teu relacionamento, mas provavelmente, como tu diz, a tua mãe também vinha com esse mesmo tipo de problema, então tua família também já tinha problema, até fica difícil você ter uma base familiar para que você tenha, como os outros aí que quero casar, tem tudo, ganha um apartamento de presente, ganha carro, ganha tudo, e fica mais difícil para quem não tem uma estrutura familiar. Mas nós estamos aqui no podcast que muita gente vai assistir, não sei qual o número da nossa audiência, mas quando te ofereceram o sal, você disse que não precisava do sal e estava faltando sal, Carol. Então, agora, se alguém quiser te ajudar na construção da sua casa, você vai dizer que não precisa? Não, claro que não. Então, se alguém que está assistindo o nosso Portigraça resolver te ajudar, não, eu quero ajudar essa menina a construir a casa dela, eu quero abençoar ela, eu quero ofertar na vida dela, eu quero
né? Gente, Se as pessoas quisessem doar para que você pudesse comprar material, construir a tua casa, ajudar você a fazer o teu casamento, meu você Deus. aceitaria isso, cara? Claro, de Com todo. certeza. Com certeza, gente. De todo o Produção, coração. coloca o número do Pix da Carol para ela receber doação e ajuda para construir a casa dela e para realizar o sonho de casamento dela, viu, produção? Faz isso aí, coloca, a gente vai divulgar esse vídeo, Carol, e nós vamos pedir os amigos para poder ajudar você. Tem pessoas Amém. abertas aí fora que com certeza fica muito, muito impactado com a tua história. Sabe, agora vocês que conseguiram vencer, porque é muito difícil, Carol, largar o mundo do, deixa eu ver, da criminalidade, né? O Jonas larga o mundo da criminalidade, procura emprego, né? E nós podemos ser testemunha do Jonas, porque hoje mesmo nós arrumamos um bicozinho para ele fazer, né? Eu fui para lá, eu não meu tamanho nada, mas fui para lá, me dei de mestre de obras só para ele poder ganhar a diária dele, e isso foi muito legal, né? E ele está lá se esforçando, tem o mesmo sonho, também está procurando emprego. Se alguém resolver abrir uma porta de emprego, o Jonas trabalha, o Jonas aceita. Com Então, certeza, o que for. então, Qualquer olha, emprego, gente. produção, vou dizer, coloca o número aí de contato da Carol, depois tu passa o número para a produção, eles vão colocar no pé, deixa direto uma tarja, viu, gente? Não coloca só assim, deixa uma tarja aí, vai entrar o teu nome, o teu zap, a pessoa vai entrar em contato contigo. Eu tenho certeza que tem alguém, irmão nossos, que estão aí, vão ver esse podcast, vão ofertar na sua vida, vão ligar, vão oferecer emprego, porque é assim que Deus faz. É Né? verdade. Vocês entraram com tudo ou nada, mas não foi com tudo ou nada mais numa experiência, não. Vocês resolveram mudar de vida de verdade. Né? Porque não é fácil, eu volto a dizer, não é fácil morar em comunidade, morar em barraco e não se envolver com criminalidade, largar as drogas. Só Deus faz isso. Só. Agora, você falou uma coisa que mexeu comigo. Você ficou 5 dias na cabana e você volta para a tua realidade. E quando tu volta para a realidade, onde você está? Num barraco, no meio de uma comunidade onde a droga parece que é cultural, né? Os Verdade. jovens usarem droga nas festas, nos bares, parece que é cultural. O Estado não consegue fazer nada. O Estado, infelizmente, não faz nada. Né? Não faz nada porque parece que há uma conivência com isso. A gente entende assim, eu não sei. Não estou aqui para criticar nenhum governador, nem presidente, nem nada. Eu estou aqui para mostrar uma realidade. E testemunha é isso. Você e Jonas é um testemunho que mexeu comigo. Eu acho que mexeu com toda a produção, mexeu com todo mundo. Então, produção, por favor, faça isso. Coloque aí o Pix. Tá bom, Carol? Aproveita e fala. Você sabe de cabeça o teu Pix? Não sei sabe de cabeça. Mas tem Pix. Tem, com certeza. Tem Pix. Olha Tem lá. Pix. Porque sabe que hoje é tudo internet, né? Uhum. Tem que ter Pix, que o pessoal Tem faz Pix. doação aí. Né? Se o pessoal não quiser dar o nome, quiser fazer doação anônima, gente, não tem problema. Eu estou falando de um casal jovem, de um rapaz de 24 anos que larga a criminalidade, deixa para trás toda a vida errada para ter uma vida nova. E ele trabalha em qualquer coisa, é madeira para tudo quanto é obra. O camarada mete a mão mesmo, não é preguiçoso, está determinado a ter uma vida nova. Assumiu um compromisso com a menina nova, né? É homem de uma mulher só, isso que é legal, né? É dado até como chacota, isso que é impressionante, né? Não abandonou quando ela deu a recaída. Eu acho que isso é importante. Eu acho que qualquer pai que tem uma filha envolvido com as drogas, uma filha que está se perdendo, se encontra um camarada que tira ela dessa vida, investiria nesse cara, entendeu? Minha mãe é milho de paixão, minha mãe, Entendeu? meu pai, meu Não Deus. tem como. Então acho que vocês assim tiveram assim essa bênção de Deus, essa graça, né? Porque a graça de Deus é somente isso, um favor não merecido. Vocês não mereciam, mas Deus encontrou vocês, vocês encontraram Deus. Eu acho que vão ser um casal assim de referência para outros jovens, né, que sonham, porque muitos jovens, cara, igual você, sai para o mundo afora em busca de uma vida diferente da que eles têm com seus pais, né, com a sua familiar, eu não sei, mas eu acho que você sai com 14 anos por causa disso, né, querendo uma casa sua, né, uma vida que pudesse dar diferença e talvez te fez se envolver com um cara mais velho por causa disso, até porque achou que ele teria uma estrutura, né, o cara tem uma casa longe, te daria uma estrutura. Então, esse cara que te apresenta uma estrutura, você acaba indo. E dentro da comunidade, Carol, eu creio que você já viu isso, muitas meninas, né, acabam se vendendo para ter uma vida melhor. Acaba se entregando a um camarada de carro, um camarada que bem mais velho,
né? Que eu digo que um cara desse é pedófilo, né? Hoje não. É sexo, como é que é? Consensual, né? Só é crime quando eles querem que seja crime, né? Mas eu acho que isso é uma violência à mulher, uma violência à juventude, à criança, adolescente. Mas como ser diferente? Como é que a gente vai dizer para uma menina não se entregue? Quem é que vai realizar os sonhos dela? Quem é que vai dar o alimento a ela? Então, Carol, a tua história impactou o nosso podcast. Foi muito, muito privilegiado. Acho que você tem um testemunho muito grande, não só de vida, não só de guerra. Tá de parabéns. E eu tenho certeza que eu acho que você vai ficar famosa. Eu acho que você vai ficar famosa. Acho que os céus te conhecem. Sabia? Eu acho que os céus, os anjos te conhecem, Carol. Acho que você, quando postou lá, tô só, os anjos falaram assim, tá, mas não. Né? É Eu verdade. acho que a oração do Jonas, Jonas é um fugitivo, né? Jonas, ele fugiu do propósito de Deus, mas Deus pegou ele de jeito. Pegou. Deus pegou E ele de ele jeito. fugia literalmente, porque a mãe dele levava ele pra igreja quando ele era pequeno e falava que corria da mãe dele pra não ir. Ele teve aqui falando com a gente, e eu nem sabia que ele tinha se batizado na igreja. Batizou, fugiu, mas Deus pegou ele de volta, graças a Deus. Muito legal, Carol. Carol, se você pudesse dar um recado para as meninas da sua idade ou que estão aí na faixa etária que você esteve de 14, 15 anos e que sonham em ter a sua casa, ter o seu marido, sabe? E muitas querem fugir, né, da casa dos pais porque às vezes os pais não são bem os pais, às vezes são criados com os avós, são criados com padrastos, às vezes sofrem violência, né, na própria casa, né? Sofrem maus tratos e ficam desejando fugir. Qual o conselho que você daria para uma menina tipo Carol, né? Qual seria o conselho que tu daria? Então, gente, o meu conselho é, primeiramente, procurem uma igreja, gente. Uma igreja que vocês se sintam à vontade, porque eu acho que não é só procurar uma igreja, porque eu já procurei muitas, visitei muitas igrejas aqui na comunidade, mas uma igreja que você se sinta à vontade, ou que tem alguém que você conheça, e entrega a sua vida para Deus, porque não tem nada melhor. Faça como eu fiz, vai pro tudo ou nada. Vai, mergulha de cabeça, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, gente. É a melhor escolha que vocês vão estar fazendo na vida de vocês. Não permita que, às vezes, as amigas ou os amigos, ou até mesmo familiares, por tirar a gente por chacota, porque isso aconteceu comigo, de, agora você é crente, agora tu quer ir pra igreja, pelo amor de Deus, tu nunca foi disso. Não deixa que isso venha te frustrar, que isso venha se quer passar pela tua cabeça para poder te fazer parar, entendeu? Só mergulha de cabeça, investe mesmo em Deus, porque não tem melhor investimento do que investir no reino dos céus. Tudo ou nada, de cabeça em Jesus, né? É isso aí. Que é isso, Carol? Arrebentou. Gente, por favor, volta a pedir aqui. Carol, tem que pedir, me perdoe. Ó, Pix aí, gente. Pix aí, na era do Pix. Ó, e se 1 milhão de pessoas ofertar R$ 1 na sua vida, sabe? Te ajudar com R$ 1, imagine como dá para comprar uma casa. Dá pra comprar uma casa, dá pra fazer meu casamento. Dá pra fazer tudo, né, Dá pra Carol? fazer tudo, e gente. tudo pode acontecer. E Deus faz isso. Deus nos surpreende, Carol. Eu não tenho dúvida. A tua história é impactante, né? E que Deus possa te abençoar o Jonas. Fico muito feliz de você estar com a gente, estar no nosso ministério, além de estar com a gente aqui no podcast, né? Estar com a gente no nosso ministério. E o que a gente puder te ajudar, a gente vai te ajudar. E mais, os céus resolveu ajudar vocês. Amém. Glória Pessoal, a Deus. muito obrigado. Aqui é mais um episódio do Pó de Graça. Uma pegadinha aí, né, gente? Pó de graça? Não, é pô de graça, né? Fala pó, pessoal. Pessoal, pó de graça, tá na comunidade, pó de graça, gente. Brincadeira, gente. O pô de graça é justamente aquilo que nós entendemos. A graça de Deus que transforma vidas jovens, crianças, homens e mulheres, não tem idade, não tem crença, não tem nada disso. A graça de Deus é dada para todo homem. A Carol disse aqui que mesmo quando ela não estava na igreja, ela sentia que a mão de Deus estava sobre ela, livrando ela. Então você que tem acompanhado a gente, por favor, nos ajude aí dando seu joinha, se inscrevendo no canal, nos acompanhando, compartilhando, porque você vai aqui no nosso Pô de Graça ouvir muitos testemunhos como esse, pessoas que foram transformadas pelo poder, pela graça e pelo amor de Deus. Que Deus abençoe a todos. O próximo episódio tem pessoas aí impactantes. Deus abençoe.
Amém, pessoal. Esqueci, nós vamos fazer a nossa oração. Já estava indo embora sem orar, Carol. Tá vendo? O pessoal ali da produção, quer oração, bispo? Oração. Mas você mexeu tanto comigo que eu fiquei, pô, acho que Deus já está aqui, não precisa nem falar mais nada. Aleluia. Né, Carol? Eu vou orar como se o céu vier aqui? Poxa, quase que eu choro aqui, uma vergonha, o bicho chorando. Mas eu choro mesmo, Carol. Se eu tiver que chorar, eu choro mesmo, fiquei impactante. Vamos orar então, gente, já que a produção me alertou ali, Carol, uma vergonha, né? O bispo esqueceu de orar, que coisa horrível. Mas eu não ligo, sabe? Eu vou falar uma coisa pra você, Carol, que só pra nós dois, o pessoal não vai saber, o pessoal corta tudo. Tudo que eu falo de errado, eles cortam. Aquela parte que pediu pra cortar, eles cortam também, eles cortam. Entendeu? Tomara que eles não cortem essa parte. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero agradecer pela vida da Carol. Quero pedir que o Senhor possa tocar no coração das pessoas que estão ouvindo a gente, sabe? As pessoas que viram, Senhor, esse podcast e ficaram comovidas com a história da Carol. Senhor, que eles possam também, além de ficarem comovidos, serem generosos e contribuir para que ela possa, Senhor, realizar os seus sonhos. Não só de casar, mas de construir a sua casa, sabe? De ter aquilo que foi roubado dela, ou de uma forma ou de outra, através, né, de uma sociedade que infelizmente tem sido destruída por falta de assistência, de conhecimento, de cultura, de educação e de muitas outras coisas mais que infelizmente não chega até essas comunidades como a nossa. Então eu te peço a tua bênção, Senhor, não só pela Carol, mas por muitas Caróis que a gente não está vendo, que a gente não conhece, são anônimas, mas que sofrem da mesma maneira, tentando vencer, acabam perdendo, tentando ser feliz, acabam se viciando, se destruindo e estão presas, a ponto de algumas não conseguirem voltar para casa, porque nem família conseguem ter mais. Então eu te peço, Senhor, que assim como Carol e Jonas, Senhor, estão em Ti, porque entraram de cabeça, Senhor, outros possam também encontrar o Senhor, indo por tudo ou nada e alcançando graça aos Teus olhos e sendo abençoados, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe, fique com Deus, até o próximo.